Fala, galerinha! Olha só, eu sou professor de vocês de biologia. Provavelmente vocês não tiveram a oportunidade de me conhecer pessoalmente, pelo motivo que eu entrei logo no começo que já ocorreu a suspensão das aulas. Então, assim, tá esse processo ainda de pandemia e nós não sabemos quanto tempo vai perdurar ainda. Mas então, assim, eu sou professor de biologia de vocês, também sou um professor de física, e eu vou dar aula de biologia para vocês. E nós vamos começar a nossa aula falando sobre os níveis de organização, tá? Eu espero que termine essa pandemia logo e que todos possam voltar ao normal, porque não está sendo fácil. Todo mundo sabe disso, mas é um momento que a gente tem que... A gente está se adaptando à forma de dar aula também. É difícil para nós, porque principalmente eu, que eu nunca tinha dado aula através de videoaulas, né, a primeira vez. Então pode ocorrer que às vezes eu me atrapalhe um pouco, mas é normal, vocês entendam, tá? Mas o importante é que eu vou passar o conteúdo para vocês, eu espero que vocês curtam aí. E bora para nossa aula então. Meu nome é Rinaldo, tá? Botei aqui em cima. Professor Rinaldo. Então, vamos começar a nossa aula. Vou falar sobre os níveis de organização. Na biologia a gente estuda o que seriam esses níveis de organização. Na biologia a gente compreende uma sistematização, uma organização do processo evolutivo em si, tá? O que eu quis dizer com isso? Na vida e no globo terrestre, tudo que tem matéria é composto por átomos, tá? Que são esses caras aqui, ó. Tá. Eu coloquei aqui a nomenclatura de carbono, hidrogênio, enxofre e oxigênio para mostrar para vocês o seguinte, ó. Eu tenho uma tabela periódica dos elementos que identifica o que são os átomos, tá? Talvez vocês já tiveram a oportunidade de conhecer o que é uma tabela periódica dos elementos. E cada elemento desses aqui, ó, lítio, tem o boro, o carbono, o nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro, hidrogênio, hélio, tem magnésio, tem sódio, tem cálcio, tem plutônio, tem urânio e tem vários aqui, tá? E desses elementos aqui que compõem essa tabela periódica, cada um deles corresponde a um significado, tem uma sigla, uma nomenclatura que significa alguma coisa. No caso aqui, ó, eu coloquei 4 exemplos. Tem o cloro, o carbono, o hidrogênio, o enxofre e o oxigênio, tá? Então, para vocês entenderem assim, ó, o átomo é a menor parte da matéria, tá? Claro, hoje em dia a gente sabe na ciência, na física, que eu estou dando aula de biologia, tá? Mas um conceito físico bem legal é que vocês precisam entender que essa não é a única parte, a menor parte da matéria, tá? Existem outras partes menores. Por exemplo, tem os elétrons, tem os prótons, os nêutrons. Os prótons já conseguiram fazer uma fissão e criar os quarks, tá? Eles são divididos em up e down, mas isso é mais física quântica. A gente trabalha a níveis de energia e coisa e tal. Mas só para vocês saberem, quando eu falo aqui, ó, que esses átomos, eles são a menor parte da matéria, afins práticos, vocês entendam assim, para biologia, tá? Mas a gente sabe que não, tem outros aqui. A gente consegue já dividir o átomo em outras partes também, em outras partículas, tá? Então, mas a princípio assim, o conjunto de átomos que constitui a matéria. A união desses átomos, quando eles se ligam entre um e outro, eles formam o quê? Eles formam uma molécula. É o caso que eu indiquei aqui, ó. O Na, na tabela periódica dos elementos, ele significa sódio. E o cloro aqui, ó, nessa situação, ele está se unindo com o sódio, tá? Então tem uma ligação aqui. Essa ligação ocorre por motivo de forças elétricas, tá? A gente estuda isso nos terceiros anos, a força entre as cargas, lei de Coulomb. Mas aqui, ó, a gente percebe que existe uma ligação de um cloro e do sódio. Essa ligação faz formar uma molécula. Isso é muito interessante.
Também existe vários tipos de moléculas, ó gente, ó. Não é só o sódio com cloro. Aqui é o sal, tá? Cloreto de sódio. A gente também pode ver um exemplo bem clássico aqui, ó, o H2O. Tem 2 átomos de hidrogênio para 1 de oxigênio. Então tem 2 átomos de hidrogênio aqui e 1 oxigênio. O que que acontece? São 3 átomos aqui para formar uma molécula. E isso aqui nada mais é que a nossa água que a gente toma. Tá? A água aqui no estado puro, tá? Porque é uma substância pura, né? Claro que a nossa água potável não pode ser H2O puro. Ela tem que ter outras substâncias adicionadas a ela, né? Essas moléculas para poder ser potável. Tá? Tem que ter minerais, tem que ter algumas outras coisas a mais ali para poder ser potável. O conjunto dessas moléculas aqui, gente, ó, várias moléculas dessa, o que que elas formam? Elas formam organelas. Então ela passa do outro processo de nível de organização para um mais sofisticado. Então o que que são essas organelas? Onde que elas estão presentes? Elas estão presentes no interior celular. Tu pega uma célula e se tu conseguir visualizar o que tem dentro da célula, vocês vão ver que tem organelas. São um conjunto de moléculas que formam elas. Essas organelas, elas são, por exemplo, o retículo endoplasmático liso, o rugoso, tem também lisossomos, tem ribossomos, tem complexo de Golgi, tem também a mitocôndria, tem o núcleo. Então, assim, ó, tem vários, tá, dentro da célula, organelas. E nessas organelas aí, o interessante assim, é que nem todas as células possuem elas, tá? Não é para todas as células que tem organelas, algumas não tem. Aqui nós vamos ver aqui ó, embaixo, ó. O conjunto dessas organelas forma célula, tá? Mas nem, como eu disse que nem todas as células têm organelas, nesse caso aqui a gente tem que entender que é um nível também, é considerado um nível de organização, porém a gente tem que saber isso, que não é para todas as células, tá? Que tem organelas. Aqui nesse caso a célula, ela é dividida em duas, tá? Eucarionte e procarionte. As células eucariontes são as mais complexas. A que nós temos, por exemplo, de animais, plantas, protozoários, fungos. Por quê? Porque a eucarionte ela é completa, ela tem organela dentro do citoplasma. Já a procarionte não tem as organelas. Tem o material genético espalhado dentro dela. Então, assim, por ela ser uma célula mais primitiva, né? Então ela representa, um exemplo são as bactérias aqui, célula procarionte. E as células eucariontes aqui, como eu disse, elas são dos vegetais, dos animais, dos fungos, E aí por diante, sabe? Tem vários exemplos de células, porque para ser célula eucarionte ela tem que ter um composto de organela, ela tem que ter núcleo, tem que ter todas as propriedades que informam que ela é uma célula eucarionte. O conjunto dessas células aqui, ó, uma coisa importante é saber assim, o seguinte, ó, que tem certos níveis de organização que só chega até aqui, tá? Que não passa daqui. É o caso das bactérias, tá? Elas é um sistema, ela é um organismo, a célula procarionte, por exemplo, é um organismo que o nível de organização dela só chega até aqui, porque a bactéria é composta por uma célula só. Ela não tem mais células que compõem ela, é só uma. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque tem as células eucariontes também, para poder evoluir no nível de organização, as células se unem para formarem tecidos. Tá? E não é o caso da bactéria, por exemplo. Mas é o caso das células eucariontes, onde que tem, os animais possuem tecidos, as plantas, sabe? Então nesse caso aqui, ó, o tecido é a formação de várias células. Várias células unidas formam tecidos. Entenderam? Daí existe tecido aqui, ó, conjuntivo. Só os exemplos, tá? Conjuntivo, epitelial, tem
deixa eu ver, nervoso, muscular. E aí tem vários exemplos, tá? Isso aqui é só uns exemplos de tecidos, tá? E olha que legal, que bacana. O nível de organização próximo seguinte é órgãos, tá? O que eu quero dizer com isso? Que os tecidos também evoluíram. O conjunto de outros tecidos se uniram para formar órgãos. Esses órgãos aqui, eles são tratados mais no ramo da fisiologia, da medicina, tá? Também trata na biologia, né? Mas não é tão aprofundado, né? Desculpa aí. É a gripe. Então aqui, continuando. Daí, o que acontece? A junção desses órgãos, a formação, o conjunto de órgãos, forma um sistema. Um sistema, então, é isso. Um conjunto de órgãos, tá? Ele passa a ser mais complexo. À medida do processo evolutivo, quanto mais eles se organizam, eles mais se formam conjuntos complexos, sabe? É o caso aqui, ó, do tecido para formar órgãos, e vários órgãos se unem para formar um sistema mais complexo ainda. O que acontece aqui, ó? Esses sistemas aqui, ó, o conjunto de sistemas, eles formam um organismo. O organismo precisa de vários sistemas para ser um organismo. E daí até aqui assim, ó, até nesse ponto aqui, ó, a gente consegue obter o nível de organização biológico dos seres, tá? Daqui para baixo, quando começa a população, comunidade, ecossistema, a gente chama de ecologia, tá? Isso aqui é ecologia, ó, gente, ó. Mas ele também é um nível de organização, tá? Ecologia. Então, o que seria, ó? O organismo é um conjunto de sistemas, né? Que foi explicado aqui que depende de todos dessas partes aqui para poder chegar até no organismo. Do organismo passa para o próximo nível a população. Então significa o seguinte, que o que é uma população? Como assim esse organismo passou por esse processo? A população é um conjunto de organismos de mesma espécie, tem que cuidar disso, ó. População é um conjunto de organismos de mesma espécie, situado no mesmo local e no mesmo período, no mesmo tempo. Diferente da comunidade, que a comunidade já é uma ampliação dessa população. Tipo assim, a população, ela é de mesma espécie e está localizada no mesmo lugar, onde todos conseguem viver, e no mesmo tempo. Já a comunidade é composta por várias populações de espécies diferentes daí, tá? Então, o conjunto de espécies diferentes que ocupam o mesmo lugar e também o mesmo período chama-se comunidade. E olha que bacana. Essa comunidade, várias comunidades que interagem entre si, elas formam um ecossistema. E olha que bacana. O ecossistema, então, que é a união dessas comunidades de espécies diversificadas, vários ecossistemas desses formam a biosfera, formam toda a vida do planeta Terra. Entende? Então, assim, ó, é bem importante esse nível de organização que a gente saiba, pelo seguinte, assim, ó, que quando tu vai estudar alguns tipos de organismos, alguns tipos de organismos, ou uma população específica, por exemplo, do oceano lá, eu quero estudar só as baleias. Tu sabe que existe uma população desses animais. Mas para tu conseguir estudar o comportamento deles, como é o sistema reprodutivo, como eles se adaptam ao ambiente, tu vai ter que falar sobre o ecossistema. Onde que o ecossistema também, eu me esqueci de falar, ele não é só o conjunto de comunidade, ele entra também, ele engloba também o meio ambiente, tá? Às vezes a gente precisa saber, às vezes, do ecossistema, porque ele tem influência diretamente na população, na evolução da população da espécie. Entende? Então,
Por isso que é bem importante estudar o processo evolutivo, tá? Tem como se aprofundar em cada um muito mais, claro, mas aqui a princípio a aula hoje é sobre níveis de organização, e foi explanado eles aqui, ó, como que eles são organizados. Claro que tem como tu entrar a fundo nisso aqui, tem assunto aqui para muito tempo, de cada um deles, que à medida no decorrer da aula a gente vai comentando sobre eles e vai falando mais, entrando a fundo, tá? Por hoje é só essa aula, pessoal. E muito obrigado e vamos para outra, na próxima videoaula. Valeu!